Olá! Para a gente conseguir ensinar uma máquina a fazer tarefas bem complexas, primeiro a gente precisa entender como é que ela pensa, né? O objetivo aqui é justamente desmistificar alguns conceitos, como machine learning e redes neurais. Vamos ver como eles funcionam de um jeito bem simples e intuitivo. Então, como uma máquina aprende sozinha? Essa é a pergunta. É a questão central que move todo o campo da inteligência artificial. E ao longo dessa nossa conversa, a gente vai construir a resposta para ela, sabe, passo a passo. Assim, criamos uma base bem forte para tudo que vem depois. Bom, este aqui é o nosso roteiro. A gente começa definindo o que é inteligência artificial. Depois, vamos diferenciar IA, Machine Learning e Deep Learning. Em seguida, vamos ver como as máquinas aprendem, com foco especial em aprendizado por reforço e seus pilares. E no final, a gente fecha com um bom resumo. Ok, vamos lá. Para começar, o conceito mais fundamental de todos. Afinal, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial, ou IA, é basicamente a arte de criar máquinas que conseguem pensar, aprender e tomar decisões, assim como nós, seres humanos. É como se fosse o grande guarda-chuva, sabe? É o campo da computação que tenta simular a inteligência humana. Pense em qualquer sistema que imita a nossa capacidade de pensar. Desde assistente de voz do celular até aqueles robôs super avançados que a gente vê nos filmes. A IA é o conceito mais amplo de todos. Tudo bem, agora vamos para um ponto que, olha, costuma dar um nó na cabeça de muita gente. É super comum ver os termos inteligência artificial, machine learning e deep learning sendo usados como se fossem a mesma coisa, mas não são. E o nosso objetivo aqui é deixar essa diferença, essa hierarquia entre eles bem clara. E para ajudar a gente a entender isso, que tal uma analogia? Vamos imaginar que todo o campo da inteligência artificial é uma grande oficina, uma caixa de ferramentas gigante. Olha só como funciona. A inteligência artificial, a IA, é a oficina inteira, o espaço todo. Dentro dessa oficina, a gente tem o machine learning, ou aprendizado de máquina. Pense nele como um conjunto de ferramentas elétricas bem potentes, daquelas que aprendem a fazer o trabalho sozinhas, só olhando os exemplos. E aí, dentro desse conjunto, tem a ferramenta mais avançada de todas, o deep learning, ou aprendizagem profunda. É como se fosse uma impressora 3D super especializada. Então, a lógica é a seguinte: todo deep learning é um tipo de machine learning, e todo machine learning é um tipo de inteligência artificial. Uma coisa está dentro da outra. Ok, agora que essa hierarquia ficou mais clara, vamos entender como essas ferramentas realmente funcionam na prática. Como é que uma máquina consegue aprender as regras de alguma coisa sozinha? A diferença é bem interessante. Na programação que a gente chama de tradicional, nós damos ao computador os dados e também as regras. Por exemplo, a gente diz: olha, computador, se um item for vermelho e tiver formato de frasco, então ele é uma poção. E aí o computador nos dá as respostas. No machine learning, a lógica é invertida. A gente dá os dados e um monte de exemplos de respostas corretas. E a máquina, ela tem que descobrir as regras sozinha. Então, em vez de escrever a regra, a gente mostra para ela, sei lá, 10.000 imagens de poções e ela mesma vai encontrar os padrões para saber o que é uma poção. Certo, mas e aquela ferramenta mais poderosa, o Deep Learning? Como ela funciona? Bom, o Deep Learning usa uma estrutura que a gente chama de rede neural artificial, que é inspirada, olha que legal, nas conexões do nosso próprio cérebro. Para ficar mais fácil de entender, vamos pensar numa linha de montagem de uma fábrica. Imagina o seguinte: a gente quer que a máquina identifique um monstrinho no jogo. A imagem dele entra nessa linha de montagem. A primeira camada, o primeiro operário, só consegue ver coisas bem básicas, tipo linhas e curvas. A segunda camada pega essas linhas e curvas e já monta formas um pouco mais complexas, como os olhos, por exemplo. A terceira camada junta tudo isso e, finalmente, reconhece o padrão completo do monstro. A palavra profundo em Deep Learning vem exatamente daí, da ideia de ter muitas camadas, uma depois da outra, cada uma se especializando em uma parte do trabalho. Agora a gente vai mergulhar numa técnica que é central para sistemas de IA que precisam aprender interagindo com o mundo. É o chamado aprendizado por reforço, ou em inglês, Reinforcement Learning. E a melhor maneira de entender o que é o aprendizado por reforço é pensar em como a gente treina um cachorrinho. Funciona assim, né? A gente dá um comando, tipo, senta. O cachorro pode fazer várias coisas. Se ele faz a ação certa, se ele senta, ele ganha uma recompensa, um petisco. Se ele faz qualquer outra coisa, bom, não ganha nada. Com o tempo, o que acontece? O cachorro começa a associar aquela ação específica com a recompensa, e assim ele aprende a melhor estratégia para conseguir o que quer, tudo por conta própria. Pois é,
O aprendizado por reforço funciona exatamente dessa forma. É um método de aprendizado baseado em tentativa e erro. A IA não recebe essas respostas prontas. Em vez disso, ela é colocada em um ambiente e vai recebendo recompensas por acertos ou punições por erros até descobrir sozinha qual é a melhor estratégia para maximizar esses ganhos. E para que esse aprendizado por tentativa e erro funcione direitinho, todo sistema de aprendizado por reforço precisa de 5 componentes fundamentais. São como os pilares que sustentam tudo. Vamos conhecer cada um deles agora. O primeiro pilar é o agente. O agente é basicamente o cérebro da operação. É a própria IA, o código que está aprendendo. É ele quem observa o mundo e decide qual vai ser o próximo passo, seja atacar um monstro no jogo ou escolher onde colocar o X no jogo da velha. O segundo pilar é o ambiente. Se o agente é o cérebro, o ambiente é o mundo onde esse cérebro vive e interage. Pode ser o tabuleiro de xadrez, a tela do videogame ou até algo mais complexo como o mercado de ações. É o palco onde tudo acontece. Em terceiro lugar, temos o estado. Pense no estado como uma foto do ambiente em um momento específico. É um registro, um snapshot com todas as informações que o agente precisa para tomar uma decisão. Por exemplo, a vida do personagem, onde os inimigos estão, quais itens estão disponíveis. Tudo isso faz parte do estado. O quarto pilar é a ação. É bem direto. A ação é o conjunto de todos os movimentos, de todas as escolhas que o agente pode fazer naquele momento. Em um jogo, as ações poderiam ser atacar, defender, usar uma poção, se mover para a direita, para a esquerda. E por último, mas super importante, temos a recompensa. A recompensa é o feedback que o ambiente dá para o agente depois de uma ação. Lembra do cachorrinho? É o biscoito. A recompensa pode ser positiva, como ganhar pontos por derrotar um inimigo, ou negativa, como perder vida. É esse sinal positivo ou negativo que guia todo o processo de aprendizado. E aqui a gente vê como tudo isso se conecta. Esses 5 pilares formam um ciclo de aprendizado. Olha só, primeiro o agente observa o estado atual. Com base nisso, ele escolhe uma ação. Essa ação faz com que o ambiente mude para um novo estado. E aí, o ambiente dá uma recompensa para o agente. O agente, então, usa essa recompensa para aprender. E o ciclo recomeça. O treinamento de uma IA é basicamente repetir esse ciclo milhões, às vezes bilhões de vezes, até ela ficar craque em conseguir o máximo de recompensas. Bom, chegamos ao final. Então, antes de encerrar, vamos fazer uma pequena revisão dos pontos mais importantes que a gente viu até aqui. Então, para a gente recapitular, IA é o conceito geral de máquinas inteligentes. Machine Learning é um tipo de IA que aprende com dados e exemplos. Deep Learning, por sua vez, é um tipo superpoderoso de Machine Learning que usa redes neurais. Já o aprendizado por reforço é aquela técnica de aprender por tentativa e erro com recompensas. E por fim, os 5 pilares do aprendizado por reforço: agente, ambiente, estado, ação e recompensa. Ok, agora que a teoria está toda organizada na nossa cabeça, fica a pergunta, né? Como é que a gente pega esses 5 conceitos e transforma tudo isso em um código que realmente funciona, um código vencedor? Isso já é assunto para um próximo encontro, onde a gente vai começar a colocar todo esse conhecimento em prática.